Previsões de 14 de maio a 15 de junho, Sol entrando em Touro para todos os ascendentes. Nesse vídeo especificamente a gente vai falar para os ascendentes Áries, Touro e Gêmeos. E nos vídeos posteriores a gente vai falando sobre os demais ascendentes. No dia 14 de maio, o Sol entra no signo de Touro. Existe um conceito muito importante de uma abordagem da astrologia védica que se chama Brigu Nandinadi, que fala que quando um planeta ele entra onde outro planeta acabou de passar, ele herda, ele recebe as características daquele planeta. Quem nós tivemos até o dia 14 de maio no signo de Touro? Nós tivemos Brihaspati, que é Júpiter na astrologia védica. Júpiter completou o seu ciclo de 12 meses, amadureceu e avançou para uma nova constelação que é Gêmeos justamente no mesmo dia, 14 de maio. Portanto, aqui o Sol herda as características, a Shakti, a energia de Júpiter enquanto transitou no signo de Touro. Por isso, esse trânsito do Sol em Touro é muito auspicioso nesse momento. E vale a pena a gente mencionar aqui também que nenhum trânsito é igual ao outro. Porque se a gente for pensar, então toda vez que o Sol entrar em Touro vai dar os mesmos resultados? Não, porque vai depender justamente disso, de qual planeta está na frente dele, de qual planeta passou por ele, das influências que ele vai receber de outros planetas. Nesse trânsito especificamente, que começou no dia 14 de maio, o Sol ele vai estar sobre o terceiro aspecto, ele recebe uma influência também, o terceiro aspecto de Saturno. O terceiro aspecto de Saturno, esse Drishti Upachaya, é assim que a gente fala, significa esforço. Então, muitos nativos vão ter um colapso na sua autoestima, na sua identidade. Esse terceiro aspecto de Saturno pode trazer problemas com figuras de autoridade, com problemas de reconhecimento. Em alguns casos podem trazer uma ruptura nos relacionamentos, por exemplo. Tem uma série de coisas que a gente pode interpretar aqui. Mas o terceiro aspecto sobre o Sol vai fazer com que você se esforce mais para que você alcance lugares que antes para você eram um pouco mais fáceis de alcançar. Sabe aquela confiança que a gente acorda de vez em quando, que a gente fala assim, cara, hoje tudo vai dar certo, eu vou me esforçar, as coisas vão acontecer. Quando a gente tem um terceiro aspecto de Saturno, a gente perde essa confiança. Mesmo que a gente se esforce, a gente sente que a gente não está chegando em lugar nenhum, que a gente está patinando. Mas isso não é verdade também. Porque Saturno ele é o carca do esforço. Carca significa regente. Isso significa... E ele é o carca do karma. De novo, como eu sempre falo, o que é carca? O que é karma? É a ação. Se ele é o regente, ele é o karka, ele é quem é o senhor do karma, da ação, as suas boas ações também vão ser compensadas, porque Saturno atrasa, mas não nega. Então todo o seu esforço vai valer a pena, a despeito do terceiro aspecto de Saturno sobre o Sol, enfim. De qualquer forma, essa primeira fase desse trânsito, e eu vou pedir um pouquinho de carinho de vocês nesse vídeo. Eu tô num escritório que tem vizinhos que fazem um pouquinho de barulho nesse horário. Eles já estão saindo, então vocês devem estar ouvindo alguma coisa. Eu peço desculpas por isso, tenham um pouquinho de paciência, tá? Essa segunda metade de maio vai ser um pouquinho mais complicada, justamente por conta desse terceiro aspecto de Saturno sobre o Sol. Mas a partir de 2 de junho, Vênus vai entrar em Áries. Então, o Sol está aqui em Touro. O signo que antecede Touro é Áries. Vênus entra em Áries. E a gente tem num signo posterior, Júpiter. O Sol ele vai estar dentre dois benéficos, Vênus e Júpiter. Isso forma um yoga, uma configuração no mapa que se chama Shubha Yoga. Então, o Sol... Todas as questões relacionadas ao Sol, ao seu Sol, na sua vida, que é um dos grahas, um dos planetas mais importantes da astrologia védica, é a fonte de tudo. Esse Sol ele vai ser protegido
Shubha Yoga, ele fica sob o efeito de dois benéficos, os mais benéficos que existem na astrologia védica, que é Vênus e Júpiter. Então as coisas tendem a tomar uma outra Shakti, uma outra proporção, vão para um outro rumo, tá? Então, como eu disse no começo do vídeo, aqui a gente vai falar sobre as previsões de 14 de maio a 15 de junho para Áries, Touro e Gêmeos, e eu vou postando ao longo da semana para os demais ascendentes, tá? Para alguns ascendentes poderá haver um colapso na autoestima e muitos nativos serão forçados a observar a própria fragilidade e a realidade das suas aflições. Para os ascendentes em Áries, o regente da casa 5, ele sempre é um importante planeta no mapa de qualquer pessoa. O regente da casa 5 é um dos planetas mais importantes do seu mapa, a despeito do seu ascendente. Especificamente para quem tem um ascendente em Áries, o Sol é o seu mantresha. O que é mantresha? Ele rege a casa de mantras, que é a casa 5. Ele é um planeta extremamente importante para Áries, até porque ele se exalta em Áries, né? O Sol regendo a casa 5, que também fala de futuros, de futuro, mantras, escrituras sagradas, fazendo um trânsito na casa 2, que é uma casa de acúmulo de recursos, forma um Dana Yoga. Isso é um yoga de riqueza, portanto, é um Raja Yoga, é um período de aumentar os recursos, é um período de acumular um pouco mais de bens, o período é favorável. A gente vai ter aqui na primeira metade do mês de maio bastante esforço, a necessidade de bastante esforço, a necessidade de você planejar melhor a sua vida financeira, mas ela flui, ela ganha uma fluidez na primeira metade de junho, né? De qualquer forma, vamos imaginar que o Sol está na sua casa 2, a casa 2 também significa a sua comunicação verbal. A sua comunicação escrita é a casa 3, mas a sua comunicação verbal é a sua casa 2, é como você se comunica. Portanto, o Sol, sob a influência de Saturno, aqui a gente vai ter que ter um pouco de cuidado. E quando que ele vai estar sob a influência de Saturno? Durante todo o seu trânsito, mas ele melhora em junho, na primeira metade de junho. Então pode ter coisas que você vai comunicar que vai te levar a algumas perdas. Então toma bastante cuidado como você se comunica agora, né? Cuidado com as despesas também, com perda dos bens acumulados. A gente tem um Sol aqui relativamente aflito, né? Relativamente não, aflito por conta desse aspecto de Saturno. Um senso de lealdade e harmonia começa a se estabelecer na sua vida marital, na verdade. O Sol aspecta a sua casa 8, é o sétimo aspecto fala de desejo, então haverá um desejo de uma harmonia maior no seu relacionamento. E é muito bom que você observe isso e que você leve as coisas, você vem passando por muitos problemas em relacionamentos, né? É importante que você observe isso e que você leve para esse lado da lealdade, da harmonia, porque senão pode ter uma ruptura violenta, pode ter uma ruptura súbita, né? E definitiva no seu relacionamento. Poderá haver também perda financeira súbita. Fortaleça o seu Sol com mantras específicos, sobretudo na segunda metade de maio. Então, se você for levar o teu relacionamento para um caminho, é como eu sempre digo, não tome decisões temporárias, decisões permanentes por algo que é temporário. Isso tudo que você vem enfrentando no seu relacionamento, ele pode perfeitamente ser temporário. Então, espera um pouco, tenha paciência, caminha para o lado da lealdade, da harmonia, que as coisas melhoram para você. E aí você vai ter uma clareza maior do que fazer. Caso contrário, pode haver realmente uma ruptura súbita aqui, tá? Para os ascendentes em Touro, o Sol é o regente da sua casa 4 e ele vai transitar no seu ascendente. A casa 4, dentre outras coisas, é o seu conforto mental, é o seu conforto material, é onde a Lua finalmente descansa. A metade do mapa, se a gente pega um mapa védico,
O lado, e corta ele no meio, né? Divide ele ao meio. O lado esquerdo representa a noite. A casa 4 está do lado esquerdo. Isso significa que é onde você dorme, é onde você descansa, é onde você encontra sua paz mental, é onde você tem conforto. O regente dessa casa, que é o Sol, está no seu ascendente, onde ele ganha força direcional. Então, é um momento de bastante clareza para tudo que diz respeito à sua casa. Para você que a família, os bens materiais, a segurança material é tão importante, mais até do que para outros ascendentes, esse momento pode trazer bastante clareza. Muitos assuntos pertinentes à sua família virão à tona nesse momento. Você sentirá uma necessidade maior de se proteger, proteger o seu lar, proteger a sua família, essa instituição, né, tão sagrada que é a família. Deixa, não vou nem comentar, eu ia comentar um negócio aqui, mas deixa pra lá. Mas família é tudo de bom, né, gente? Você sentirá uma necessidade maior de proteger o seu lar, de trazer uma estrutura maior e responsabilidade para todos os membros da família. Mas tem algum evento que pode se manifestar agora dentro da sua família na segunda metade de maio. Isso por conta, novamente, do terceiro aspecto de Saturno. Alguns conflitos, ou você pode ser levado a olhar com uma visão bastante prática para o que precisa ser feito para você manter a segurança da tua família. Então, alguns cortes, por exemplo, podem ser feitos. Aqui a gente precisa guardar, aqui a gente precisa não sei o quê, aqui a gente precisa cancelar, para que você aumente os recursos da sua família, para que você aumente a proteção e segurança da sua família. O Sol no seu ascendente, ele vai te trazer esse tipo de clareza. E o foco maior vai ser justamente cortes de despesas desnecessárias para que aumente o patrimônio da família. A segurança material ganha um novo capítulo e você tende a buscar melhores e maiores fontes de renda para trazer maior conforto dentro da sua casa. Haverá melhora na sua saúde, mas na segunda metade de maio, alguns conflitos ainda podem acontecer e você pode perder. Enquanto você estiver planejando para dar esse tom um pouco mais estruturado para dentro da sua casa, e não necessariamente precisa ser uma família, existem vários formatos de família, né? Existem família de 2 homens, famílias de 2 mulheres, existem famílias de uma pessoa com cachorro, de 2 pessoas com cachorro, famílias mais tradicionais, homem, mulher e filhos, mas existem vários formatos de família. Você pode inclusive ser sozinho, mas o seu lar ele vai chamar um pouco mais a sua atenção agora. Você tende a buscar um conforto e uma segurança maior, mas a segunda metade de maio ela não tá muito legal para você. Você ainda se perde um pouco, você ainda tenta entender o que está acontecendo na tua cabeça, ganha um pouco de ansiedade e uma clareza maior em junho e uma nova estrutura tende a se apresentar. Pode haver uma estremecida na sua autoestima e as coisas não ficam tão claras para você agora nesse primeiro período de maio, tá? Pelo 7º aspecto, o Sol influencia a casa 7 e isso pode trazer um pouco de problemas no relacionamento, problemas com o ego, tá? Então, cuidado, porque o Sol na casa 7 ele não fica muito bom. O Sol na casa 7 ele pode trazer algum problema de ego no relacionamento, um tenta impor o ego sobre o outro. Como o Sol ele perde a autoestima, a autoconfiança na casa 7, ele perde o seu significado na casa 7, esse 7º aspecto dele pode dizer justamente que você nessa segunda metade de maio se perde um pouco na direção das coisas, o teu parceiro pode agir com o ego sobre você e você acabar levando o seu relacionamento para um caminho que não precisa ser, né? Não decida nada permanente por algo que é temporário. Para os ascendentes em Gêmeos, haverá perda de alguma oportunidade caso você não observe com atenção as chances que vem tendo. Alguns mantras e banhos específicos e algumas ações do vasto, por exemplo, podem te ajudar a evitar perdas agora. Tem alguma chance de evasão de recursos. O Sol na sua casa 12 traz problemas com sono, perda da autoconfiança e uma excessiva preocupação e ansiedade.
A casa 3, que é a casa que o Sol rege, que representa esforço, força de vontade, com o regente dessa casa, na casa 12, existe justamente a perda da força de vontade, um desânimo, existem perda de prana, perda de energia vital. É um momento de baixa para você. E esse pode ser um excelente período, por exemplo, para doações. Vamos tentar resolver questões da casa 12. Você tem Vênus ali na casa 12? Vênus não, você tem Touro ali na casa 12? Touro é elemento terra, né? Doações fazem sentido para esse Sol transitando na tua casa 12. Mas pode ser doações de grãos, doações de coisas do elemento terra, de comida, né? Sobretudo não perecíveis, né? Feijão, arroz. Arroz é de Vênus, né? E Vênus é o regente de Touro na casa 12, então isso poderia fortalecer um pouco a sua casa 12, mas a gente está falando também de planetas que não têm uma boa relação, né? Sol e Vênus não têm uma boa relação. Mas a doação de grãos, sobretudo arroz, porque arroz tem conexão com Vênus, tá? Isso pode fortalecer a sua casa 12. Esse pode ser, então, um excelente momento para doações. Esse trânsito, o começo desse trânsito, ele é relativamente ruim para você. Por isso, não tome decisões nesse momento. Não tente forçar uma melhora. Espere a onda passar. Espere qualquer trabalho ou projeto novo que você queira começar. E espiritualmente pode ser excelente para você, sobretudo para os praticantes de Kundalini Yoga. Mas materialmente pode ser desafiador e, mais uma vez, desculpa o barulho aí, gente, agora já passou. Pode faltar um pouquinho de energia para você, faltar prana, falta de energia vital, e banhos específicos podem te ajudar nesse momento. E isso eu te passo na consulta. A partir de junho as coisas começam a melhorar significativamente. Pode ainda haver nessa segunda metade de maio um súbito problema de saúde, por isso não cometa nenhum exagero nessa fase. Em junho já melhora. E como dito, na primeira metade de junho as coisas começam a melhorar significativamente. É óbvio que todas essas previsões, elas são mais para o coletivo, né? Porque a gente está falando dos ascendentes, a gente está falando em linhas gerais. Mas, por exemplo, se esse Sol estiver transitando sobre algum planeta natal no seu mapa, ele vai dar um resultado. Se ele estiver sendo aspectado por outros planetas, ele vai dar também outros resultados. Existe, como eu falei no começo do vídeo, no Brigo, essa abordagem da astrologia védica que se chama Brigo Nandinadi, ela também nos ensina que as conjunções, elas são feitas diferentes da astrologia védica como convencionalmente vocês conhecem. Então, se eu tiver, vou dar um exemplo aqui para vocês. 3 planetas em signos do elemento terra. Eles podem estar em signos diferentes, em casas completamente diferentes, mas os 3 estão num signo de terra. Isso forma uma conjunção na astrologia Brigo Nandinadi. Então, ainda assim, ainda que seja Brigo Nandinadi, que é como eu faço as previsões, ela seja tão específica, ainda assim é mais para o coletivo, é em linhas gerais. A gente não sabe, por exemplo, no seu mapa natal, qual configuração de conjunção para essa astrologia Brigo Nandinadi está se formando, porque vai dar um resultado específico. O que eu quero dizer com tudo isso é: segue essas orientações dessas previsões, porque elas são bastante fidedignas, né? Às vezes tem uma margem de alteração, de erro aqui e ali, mas elas são bastante específicas. E aí eu entendo que para você ter certeza de como as coisas vão acontecer, para que você tenha certeza do que você tem que fazer, nada substitui uma consulta individual. Eu tenho uma cliente que passou em consulta comigo, quando ela assistir esse vídeo ela vai lembrar, primeiro que ela é uma gostosa, né? Querida demais, uma gostosa, querida, super alto astral, a consulta com ela foi uma delícia. E durante a consulta eu falei assim para ela: o que aconteceu dia 28 de abril?
Eu falo, dia 28 de abril eu recebi uma mensagem de uma coisa muito boa que me aconteceu, que só foi se manifestar em maio, mas eu recebi a notícia disso no dia 28 de abril. É no mapa de todo mundo, o ascendente dela, eu não vou lembrar agora. Não vou lembrar o ascendente. Todo mundo daquele ascendente teria essa coisa muito boa no dia 28 de abril? Não, é muito específico isso. É justamente no mapa de uma única pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso tem coisas que vão acontecer só no seu mapa. Tem coisas que vão acontecer só com você. Por isso, nada substitui a consulta individual. Por isso, você pode acessar o nosso direct, por enquanto, daqui a pouco o nosso novo site está no ar, ou você pode nos chamar no WhatsApp também, que tem o link na bio, tá bom? Comenta, curte, compartilha, porque isso é super importante pra gente, tá? Um beijo grande em vocês, até os próximos vídeos.